E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Mayara, professora de português e redação. E hoje a gente vai fazer uma revisão geral. O que vai acontecer? Como a gente vai trabalhar agora, né? Nessa reta final aí do ano. A gente vai fazer uma série de revisão do conteúdo focado agora nas questões do Enem, mais precisamente, tá? Então, a gente vai revisar coisas, por exemplo, que nós vimos na aula de redação, que a gente não aprofundou muito na parte de linguagens propriamente dita. Então, como a gente vai trabalhar? A gente vai recuperar essas informações e a gente vai aprofundar no que tange aí, né, o conteúdo da prova objetiva que nós estamos também trabalhando, tá? Então, eu vou começar hoje falando. A gente vai começar então trabalhando a questão da construção textual, né? Aspectos de construção textual, a gente vai ver algumas coisas que nós vimos nas aulas voltadas para a redação, como a gente pode aplicar isso na prova do Enem, porque cai muita questão que fala sobre aspectos de construção textual que a gente utiliza, né? Vários dos recursos que a gente utiliza na hora de escrever redação são cobrados também, né, como conteúdos da prova objetiva. Então, a gente vai ver um pouquinho como funciona isso, tá? Bom, primeiro, vamos entender o que seriam as estratégias de construção textual, aí focando, né, na questão da prova de linguagens, na prova objetiva de linguagens. Primeiro, né, para o desenvolvimento do texto, né, quando a gente vai desenvolver aí o texto, pensando aí em tudo que a gente já viu em redação, hein, gente? A gente tem aí vários recursos que a língua tem aí disponível pra gente, né? E aí, dessa forma, é muito importante que vocês tenham essa profundidade de estudo de elementos de coesão, que são os articuladores do texto, né? São os elementos que fazem a gente fazer as amarras ali do texto. E, né, dos aspectos aí, dos elementos de coerência, né, que é o trabalho que a gente faz em cima do sentido que a gente está querendo transmitir com o nosso texto, tá? E isso num aspecto mais geral, para entender aí o que a prova aí está exigindo. Ele aborda vários aspectos. É claro que a gente consegue entender melhor a cada vez que a gente se aprofunda mais nesses recursos, porque são variadas as formas e o Enem trabalha numa perspectiva muito de análise textual, então a gente não tem como prever todos os recursos que vão ser exigidos. Por causa dessa questão, a gente tem como entender no modo mais geral. E aí, a partir disso, a gente vai fazer as nossas analogias com o que a gente já vai conhecendo em relação a tudo que foi estudado, tá? Como eu disse, não dá pra gente prever todos os recursos que vão ser exigidos, tá? Por causa desse aspecto de que eles trabalham com produções textuais diversas. Então, não dá pra gente prever quais são os textos que eles vão escolher, né, pra prova. Então, não dá pra gente saber exatamente quais são os recursos que a gente precisa estar ali afiado. A gente só precisa saber que o importante é vocês conhecerem de maneira mais conceitual, mais geral, tá? Que aí a gente consegue fazer as analogias e interpretar conforme a gente for entendendo o contexto daquele texto, quando a gente for entendendo como funcionam os gêneros textuais, tá? Isso tudo ajuda a gente a entender quais são os recursos possíveis para aquele texto. Porque, por exemplo, a gente trabalha com o gênero textual. O gênero textual, ele exige uma certa forma temática, uma certa construção temática, né? Isso significa, e um certo estilo. Isso significa o quê? Que vai ter ali uma gama de possibilidades, tá? De recursos da língua para aquele texto, tá? A gente tem a língua no geral, todo o conjunto geral, né? De tudo que existe. Se a gente for pensar aí, recuperem aí matemática, a teoria dos conjuntos. Então, a gente tem aí o conjunto geral e a gente tem a pequena gama que se encaixa naquele determinado tipo de texto. Por exemplo, um texto narrativo. Um texto narrativo, fábula. A gente não vai usar muito, por exemplo, a não ser num contexto muito específico, assim, numa fala, por exemplo, para a construção do narrador, por exemplo, prototípico, a gente pensou em narrador prototípico, a gente não vai usar muito imperativo, entende? Mas se a gente for olhar para uma bula de remédio, a gente vai ter muito imperativo. Então, né, a gente tem que analisar e analisando de contexto em contexto para entender aí, né, para conseguir interpretar apropriadamente o que for
o que está sendo aí pedido da gente, exigido da gente dentro das questões, tá? Então, eu tô trazendo essa informação mais... essa informação pra vocês, mas não é pra vocês ficarem desesperados, achando que vocês não têm como... não vão conseguir se preparar pra essa prova. Como a gente se prepara pra isso? Conhecendo aí esses aspectos, esses conceitos de maneira geral. E cada vez se aprofundando aí em cada gênero, né? Que vocês conseguem perceber, como a gente já trabalhou aqui alguns, né? Dentro aí da prova. Então é importante que vocês pratiquem, façam os exercícios que a gente se propõe, tá? Tirem dúvidas caso tenham, tá? Em relação a qualquer gênero. Se vocês encontrarem algum gênero que vocês não conheçam, quiserem tirar dúvidas em relação a eles, podem nos procurar a qualquer momento, tá? Pelo chat do WhatsApp. Do WhatsApp não. Desculpa, gente. Pelo chat ali do Message. Ou pelo próprio... podem deixar caixas de mensagem lá no grupo do Facebook, só marcando quem é o professor, tá? Pra poder aí vocês terem esse contato, terem esse feedback, tá? Em relação a essas dúvidas que vocês possam vir a ter com o estudo. Então, vamos aí aprofundar nesses aspectos mais gerais pra gente conseguir entender, né, minimamente o que tá sendo exigido da gente, pra gente poder fazer as nossas analogias quando a gente se deparar com algum recurso que a gente não tenha visto antes, tá? Isso é muito importante. Conhecer outros recursos ajuda a gente também a ir por exclusão, quando a gente encontrar algum contexto que a gente nunca viu antes, tá? Então, são modos aí de se preparar pra essas eventualidades que o Enem traz pra gente. Bom, primeiro, a gente trabalha aí, né, recursos focados nas estratégias argumentativas. A gente tem dois tipos de... quando a gente vai trabalhar estratégia de construção textual no Enem, na prova de objetiva, a gente tem dois momentos. A gente tem dois tipos de principais aí de elaboração, de questões que vão ser exigidas da gente. Construção textual no geral, né, perguntando sobre a estratégia de construção textual no geral, e outra focando aí nas estratégias argumentativas, tá? Então, eu vou trazer aí as estratégias argumentativas em evidência. Então, né, quais são as estratégias argumentativas? São esses recursos que a gente vai utilizar para defender um ponto de vista, tá? Então, a gente pode utilizar aí, recuperando o que a gente já viu lá na aula 4, tá? Vocês podem revisar a aula 4, que foi a aula sobre desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. No texto dissertativo argumentativo, a gente pode utilizar para desenvolver a nossa argumentação lá na redação. Declaração, definição, conceituação, divisão, comparação, exposição de ponto de vista oposto, citações, exemplificações, exposição de dados e fatos, construção de raciocínio lógico, etc. São alguns dos recursos aí, né, que são mais recorrentes. E na prova, a gente vai encontrar também versões disso, tá? Analisando aí textos argumentativos específicos. A gente vai ver aí um exemplo depois, mas a gente vai ter aí algumas questões que vocês podem trabalhar. Caso vocês encontrem algum recurso que vocês estranhem durante os exercícios, também anotem e tirem essa dúvida com a gente para aquelas alternativas de contato com a gente que eu já dei para vocês, tá? Bom, e aí a gente também tem um foco na progressão temática, que é algo que envolve muito mais a questão de coerência, tá? Que é a forma como a gente encadeia as informações dentro do texto, tá? E a gente já estudou isso na aula 5, tá? Que foi sobre a competência 3. E naquela aula a gente viu que a gente tem que desenvolver aí a progressão temática. Eu apresentei algumas formas de progressão temática, não todas as que existem, né? Porque são muitas possibilidades. Eu apresentei as principais para vocês. Novamente, caso nas questões vocês encontrem alguma coisa diferente da que vocês já viram, vocês podem botar isso como dúvida, como pauta pra gente, tá? A gente vai explicar pra vocês. A gente aponta as principais, porque o tempo aqui é muito limitado, né? Enfim. E aí, né, na progressão temática, a gente trabalha com a ideia de que o texto é um todo significativo, então, né, a gente precisa construir um texto coerente. Ou seja, a gente precisa, né, relacionar os nossos enunciados de forma a conectá-los, né, pelo sentido deles, criando aí uma continuidade consistente. Ou seja, por exemplo, se eu falo... Vamos pensar em uma situação narrativa.
estou narrando o meu passo a passo da manhã. Então, o contexto aí, né, eu narrando pra vocês o que eu faço de manhã. Então, pensando na continuidade consistente dos fatos, eu diria que eu levanto em determinado horário, vou à cozinha, bebo minha água e começo a preparar o café. Depois disso eu tomo banho, preparo meu café, tomo café, tomo meu banho e vou trabalhar. Esse seria o passo a passo da manhã. Seria consistente se eu pensasse em cada um desses passos tal como eu apresentei. Mas, por exemplo, se eu falasse no meu passo a passo da manhã, eu tomei banho, saí pra trabalhar e depois acordei. Percebem que essa ordenação aí tá meio perdida? É incoerente? Acaba criando incoerência porque a gente não tem essa consistência das relações de sentido, já que pra você tomar banho e ir pro trabalho, você pressupõe aí que você precisava ter acordado antes e não depois de tudo isso. A não ser que fosse um sonho que você estivesse sonhando. Você vai... Aí, tá vendo? Quando eu falo do sonho, a gente vai encaixando formas de tornar o texto consistente, entende? Estou apresentando aqui, como eu falei, de forma mais geral. Porque, né, as possibilidades de contextos que vão ser apresentados pra gente são muito variadas, tá? E agora a gente vai entrar, então, aí na parte, né, da nossa análise das questões. Então, né, aprofundando aí na prova de linguagens, vamos ler essa primeira, vamos fazer essa primeira questão aí. Ocorre que a grande obra nunca é apenas uma tradução do engenho e a arte de seu autor, seja esse escritor, filósofo, cientista, pintor, músico, arquiteto, escultor, cineasta. Em geral, a grande obra é também, ou mesmo principalmente, a expressão do clima sociocultural, intelectual, científico, filosófico e artístico da época, conforme se expressa em alguma coletividade, grupo social, etnia, gênero ou povo. Então, esse texto aí foi tirado do texto de Yanni, de um cara cujo sobrenome é Yanni, falado sobre variações sobre a arte, cujo título é Variações sobre Arte e Ciências. Então, vamos aí ler o que é o enunciado, né, em relação a esse texto. O fragmento define o que é uma grande obra de arte. Então, aí, contextualizando, né, o que a gente acabou de ler. Como estratégia de construção do texto, então, chamem atenção aí para a ideia de construção do texto, né? Então, vai falar sobre essa. O segundo exemplo agora, né, é o exemplo que vai aprofundar aí na questão da estratégia argumentativa, tá? Então, vamos ver aí o que ele tá apresentando pra gente. Bem, pai, a gente tem aí uma tirinha, né, do Calvin. Então, vamos ler. Bem, pai, sua cotação está muito alta essa semana. Aí o pai responde: fico feliz em saber disso. E Calvin: e os entrevistados acham que você está fazendo um bom trabalho como pai. Na verdade, com um empurrãozinho, sua popularidade pode bater um recorde hoje. Boa tentativa, vai ajudar sua mãe com a louça. Ai, pai, isso é suicídio. Não. Então, ele vai apresentar aí uma conversa entre o pai, entre o Calvin e o seu pai, tá? Vamos ver o que o enunciado tá pedindo pra ele, tá pedindo pra gente, antes da gente analisar de fato, né, essa questão. Então, vamos entender aí. Em sua conversa com o pai, Calvin busca persuadi-lo, recorrendo à estratégia argumentativa D. Então, a gente tem aí a apresentação da ideia de estratégia argumentativa. Então, né, uma forma... Então, né, pra gente finalizar, essa é a última. Vamos aí ver só mais esse exemplozinho, né, que vai focar aí na progressão temática, tá? Então, vamos ler aí o textinho para poder entender o que o enunciado vai pedir da gente. Certa vez, minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas lonhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados de água e sal, com sal, e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha e esta afligiu-se. Irritada, ferira-me à toa, sem querer. Não guardei ódio à minha mãe. O culpado era o nó.
Então, né, a gente tem esse textinho aí falando sobre esse ato de violência de uma mãe para com o filho. Então, vamos entender aí qual vai ser a análise que a gente tem que fazer desse texto aí. Num texto narrativo, né, então caracterizando aí o tipo de texto que a gente leu, a sequência de fatos contribui para a progressão temática. Então, progressão temática aí é o foco do item que a gente está lendo. Então, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Olhem aí no Drive, porque a gente vai ter aí uma produção de texto nova para vocês. E a gente vai ter aí também exercíciozinhos para reforçar essa revisão, tá? Lembrando que, como eu sinalizei antes, qualquer estratégia que vocês não reconheçam, que vocês não tenham visto anteriormente e que vocês não consigam decifrar, tá? Vocês podem perguntar pra gente a qualquer momento, ou pelo message, ou pelos comentários dessa postagem, ou simplesmente abrindo uma nova postagem lá no grupo do Facebook, né, indicando propriamente quem é o professor e qual é a disciplina que vocês estão com dúvida, tá? Porque existem muitas disciplinas, gente, então é bom indicar aí certinho logo de cara, tá? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.